Olá, estudante, tudo bem com você? Meu nome é Douglas e estamos hoje com o nosso intérprete Daniel e nós iremos estudar hoje análise combinatória. Iremos dar a introdução. Vem comigo. Então, esta é uma aula do ensino médio, segundo ano. Você irá pegar o seu PET número 2 e vai abrir na semana 5. A habilidade que nós iremos estudar hoje é resolver problemas utilizando o princípio multiplicativo. Então, nós temos hoje a nossa introdução de análise combinatória e também iremos estudar o princípio multiplicativo. O que seria, então, a análise combinatória? É uma parte da matemática que estuda a contagem de agrupamentos e as formas de obter esses agrupamentos. Então, essa aula de hoje é muito importante para a introdução à análise combinatória, porque a análise combinatória é uma matéria que exige muito seu raciocínio, que você se esmere bastante aí, estude, pesquise até mesmo, além dessas aulas nossas no YouTube, outras aulas para você entender bem como que é essa interpretação desses problemas, que aí você vai ficar fera aqui na análise combinatória. Mas os cálculos são simples, o que pega mesmo são as interpretações. Mas nós vamos dar uma ajuda para você nesta aula de hoje. Então nós vamos estudar como fazer esses agrupamentos dentro da análise combinatória. Ficou vago? Então vou dar um exemplo. Você tem lá, por exemplo, você vai lá na lanchonete lá, né? Foi na lanchonete, você tem lá, por exemplo, o cara te entrega um cardápio. Esse cardápio tem lá uma lista com 5 sanduíches e tem uma lista com 4 bebidas, tipos de bebidas diferentes, por exemplo. Pode ser refrigerante, suco, ou um chá, um café, que seja. Aí a pergunta é, quantas combinações diferentes ou distintas nós podemos obter fazendo um pedido nessa lanchonete? Lembrando que nós temos 5 lanches, né, ou 5 sanduíches e 4 bebidas. Então, nós vamos entender como que nós vamos fazer isso nessa aula de hoje. Então, o princípio fundamental da contagem também ele é conhecido como princípio multiplicativo. A nossa caneta está aqui. Você vai entender agora por quê. Porque ele vai trabalhar com multiplicação. Então, os cálculos são bem simples. Ele estabelece que quando há 2 escolhas ou 2 decisões a serem feitas, se a primeira escolha feita pode ser feita de X maneiras, esse X aqui é um número qualquer, viu, gente? Lembra lá do 5 lá do lanche. Ou então pode ser, uma vez feita a primeira escolha, a segunda escolha pode ser feita de Y maneiras diferentes. O Y lá pode ser, por exemplo, a bebida. Independente de qual tenha sido a primeira escolha. Então, o total de maneiras de se fazer as 2 escolhas é a multiplicação desses dois. X vezes Y. Então, voltando para o nosso exemplo lá da lanchonete, se eu tenho 5 opções de lanche e 4 opções para bebidas, basta eu multiplicar essas duas e obter, então, 20 combinações. Então, eu tenho 20 formas diferentes de pedir um lanche nessa lanchonete lá. Se ela tiver somente esses 2 itens aí, né? Pode ter mais, então vai acrescentando. Aqui nós estamos trabalhando com 2 etapas, mas podem ser 3, 4, 5, quantas forem. Então, que nós pegamos um exemplo aqui, ó, da Carla. A Carla ela tem 2 blusas e 4 saias e quer combinar essas roupas para fazer o máximo de looks possíveis, diferentes. Tem aquele negócio, né? Você que é jovem e menina, né? Você quer estar com a roupa, cada dia está com uma roupa diferente. Então, aqui, ó, a matemática te ajudando aí, você está com sua roupa sempre renovada, sem precisar de comprar aquela quantidade louca de roupas, né? Então, nós vamos calcular aqui através da árvore de possibilidades. O que seria essa árvore, então? Então, eu vou separar aqui, ó, olha só. Ela tem, então, uma blusa branca, né? Vamos colocar aqui. E ela tem uma blusa preta. Observem na imagem. E para cada uma dessas blusas, ela tem quantas opções de saia? Ela tem 4 opções. Então, vou colocar aqui, ó,
saia preta, saia amarela, saia verde, vermelho também é V, né? Então vou colocar aqui, ó, V1 e V2, para ficar diferente. Aí eu vou fazer a árvore de possibilidades. O que é a árvore de possibilidades? Eu vou colocar aqui, ó, para cada blusa branca, ela tem 4 tipos de saias distintas. Ou seja, saia preta, saia amarela, saia verde e saia vermelha. Pronto. Agora eu vou fazer uma segunda aqui, ó, que é para a blusa preta. Para a blusa preta, vou apagar aqui. Blusa preta eu tenho também 4 possibilidades de saia, não é isso? Então eu tenho saia preta, saia amarela, saia vermelha e saia verde, vermelha. Então eu tenho quantas possibilidades aqui? 4. Concordam? Blusa branca, saia preta. Blusa branca, saia amarela. Blusa branca, saia verde. E por aí vai. E aqui também da mesma forma. Então tem 4 lá, 4 looks lá e 4 looks aqui. Então tem um total de 8 looks distintos. Não, professor, mas isso é difícil, hein? Complicado essa árvore aí. É um pouquinho complicado, mas nós podemos fazer do outro método, que é o princípio multiplicativo, que vai simplificar bem o seu cálculo. Aí você faz assim, ó. Pronto. Professor, por que você não falou isso antes? Mas eu tinha que te mostrar isso aqui, a árvore de possibilidades. Por quê? Às vezes é necessário descrever cada uma dessas composições. Então, é necessário que você saiba fazer essas composições. Certinho? Então, multipliquei 4 vezes 2, ou 2 vezes 4, né? Eu inverti aqui, mas é 4 saias e 2 blusas. São as 8 possibilidades que eu tenho. Certinho? Então, vamos para mais um exemplo. Eu tenho aqui uma lanchonete, oferece para seus clientes 5 opções de salgado, 3 opções de sanduíches, 3 opções de refrigerantes, 2 de suco. De quantas maneiras distintas um cliente pode pedir um combo contendo? Observem isso aqui, ó, interessante. E essa informação é importantíssima. Um lanche e uma bebida. Por que essa informação é importante? Porque eu não vou escolher um salgado, depois um sanduíche, depois um refrigerante, depois um suco, não. Não são 4 etapas, são apenas 2 etapas. A primeira etapa é lanche, então vou colocar aqui, ó, primeira etapa. Vou escolher um lanche. E a segunda etapa eu vou escolher uma bebida. Olha só, vou até passar o slide aqui, porque isso aqui está escrito aqui, ó, para ficar mais claro para você. Então a primeira etapa é escolher um lanche, a segunda é uma bebida. O lanche eu tenho 2 opções. É 5 salgados e 3 sanduíches, um total de 8 opções. Ah, professor, mas você não falou que tinha que multiplicar? Sim, tem que multiplicar, mas em etapas diferentes. Essa etapa aqui, ó, é uma só. Então, salgado e sanduíche está dentro da mesma etapa. Então, eu tenho que agrupar, primeiramente, essas 2 opções através do quê? Da soma. Né? Eu vou somar aqui os 2. Aí, na segunda etapa é que eu vou fazer a multiplicação. Primeiro, eu faço também refrigerante e suco. Ou você vai tomar um suco ou refrigerante, geralmente, né? Você não vai tomar os 2. Então, você faz primeiramente a soma para me definir quantas opções eu tenho nessa segunda etapa. Aí sim eu faço a multiplicação. Observe, 8 vezes 5 igual a 40 combos diferentes. Então, eu tenho 8 opções na primeira etapa e 5 opções na segunda etapa, obtendo então 40 aqui opções diferentes, 40 combos. Então, vocês têm que observarem isso. Observar que tem hora que eu vou somar quando for na mesma etapa e eu vou multiplicar quando for em etapas diferentes. Lembre-se disso. Agora vamos para as famosas senhas. Vocês vão ver muitos exercícios sobre senhas. E é interessante que você consegue ali determinar a quantidade máxima de senhas para cada situação.
Então, um site de compras exige um cadastro com uma senha numérica de 4 dígitos para todos os novos usuários. Podem ser utilizados números de 0 a 9, mas a senha não pode conter números repetidos. Então, grava isso aí, ó. 0 a 9 não pode ser repetidos e tem que ter 4 dígitos. Então, tem 3 informações aqui. Então, ele pergunta quantas senhas distintas podem ser cadastradas neste site. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, determinar quantas etapas eu tenho. Eu tenho 4 etapas, concordam? Por quê? Eu tenho que determinar 4 números distintos, então eu tenho 4 etapas. Primeira etapa, segunda, terceira e quarta. Tá, professor, até eu entendi. E agora, o que eu faço? Bom, nós vamos passar para a segunda etapa. Eu tenho quantas opções nessa primeira etapa? De 0 a 9, eu tenho quantos números possíveis? 10, não é? Ó, professor, de 0 a 9 tem 10? É, tem 10. Acredite você ou não, tem 10. E a segunda etapa? Aí eu tenho que observar mais uma informação. Qual que é essa informação? Os números não podem ser repetidos. Ou seja, se eu utilizei aqui, por exemplo, o número 5, aqui eu não posso utilizar o número 5. E aí, como é que eu faço então? Eu vou subtrair este número que eu já utilizei. Ou seja, eu vou ter aqui 9 opções, porque eu já utilizei uma aqui. Então, eu tenho 9 opções. E assim, sucessivamente, ou seja, 8 e aqui 7. Então, aqui eu determinei a quantidade de senhas possíveis, ó. Então, aqui, ó, a explicação, né? Aqui eu já até desenhei, mas está aqui, ó. A primeira escolha vai ser de 0 a 9. Eu tenho 10 opções. Na segunda escolha, eu já diminuo uma opção, então só tenho 9. Na terceira, eu tenho só 8. E na quarta, eu tenho apenas os 7 lá. Aí aqui eu já fiz a multiplicação, deixei aqui o cálculo pronto para vocês. Eu tenho 5.040 possibilidades de senhas. Então, eu tenho 5.040 senhas sem repetir nada. Ou seja, senha 1, 2, 3, 4 é uma senha. Se eu pegar lá, senha 1, 1, 2, 4 não existe. Então, são 5.040 senhas que não repete nenhum dos números. Ixi, agora complicou. E nós vamos passar agora para senhas também, agora que nós vamos utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos, 6 números. E nós vamos variar aqui, de acordo com o que está sendo pedido aqui no problema. Né? Tá até suando ali, frio, né? É número demais. Mas calma lá que nós vamos chegar. Então, para início, nós iremos fazer uma senha com 4 dígitos, utilizando aqueles 6. Lembra que agora não utilizamos mais de 0 a 9, nós temos apenas 6 dígitos, são esses 6 aqui. E nós iremos formar senhas com 4 dígitos. Se for com repetição, aí eu posso utilizar o quê? Na primeira etapa 6, não é isso? 6, 6, 6. Mas vamos considerar aqui sem repetição, senhas sem repetir. Vamos considerar para esse exemplo, todas aqui nós vamos considerar que não vai repetir nenhum desses números. Então 6, o próximo eu já usei. Eu vou utilizar 5, subtraio 1. O próximo eu subtraio 1 e subtraio 1 e multiplico tudo. Esse aqui é fácil, não é, professor? É fácil. Então, olha só, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, eu tenho 120. Vezes 3, 360. Olha, para você ficar meio doido, olha para você ver. Às vezes você pode ficar doido. Você pode mudar a sua senha uma vez por ano, 360 senhas diferentes aí, ó. A ideia para você aí, ó. Pegou a ideia? Utiliza os números de 1 a 6, dessa maneira aqui, sem repetir, você vai ter uma senha para cada dia do ano, né? Que loucura, hein? Imagina. Eu não faço, não. Então, aqui no próximo, nós temos aqui 4 dígitos. Também, só que agora eu tenho um detalhe.
esse número tem que começar com o número par. E agora? Agora, sempre quando tem uma restrição, eu vou começar por ela, porque aí o resto eu vou ver o que sobrou para mim trabalhar. Então, aqui eu tenho 4 dígitos, ali as quatro etapas. O primeiro, eu preciso do número par. Quais são pares? 2, 4, 6, não é isso? Então, tem quantas opções? 3 opções. Ok? E agora? Ah, professor, agora eu vou colocar aqui 3, 2, 1, porque eu tinha 3, sobrou só 3. Não, você vai colocar 3 não. Aqui, ó, apesar de que eu coloquei o número 3, a próxima opção vão ser 5. Vou explicar por quê. Porque se eu utilizar o 2, vai sobrar o 4 e o 6 para mim compor o resto da senha. E assim vai. Se eu utilizar o 6, vai sobrar o 4 e o 2 e por aí vai. Então, tira um que eu utilizei aqui e vai 5, 4, 3. Resolvido o problema. Então, comecei por essa restrição, que é o meu número par, e o resto eu fiz com o que sobrou. Sempre nós vamos trabalhar dessa forma. Então, aqui vai dar 15 vezes 4, 60. 60 vezes 3 dá 180 números. Faz sentido? Faz muito sentido, olha só. Com 4 dígitos não é 360? Se tem metade par, metade ímpar, metade exatamente dos números vão ser pares e metade vão ser ímpares. Faz todo sentido. Então, seu cálculo está certinho, viu? Parabéns. 5 dígitos começando com o número par e terminando com ímpar. Não, professor, você está só complicando, que coisa, hein? 1, 2, 3, 4, 5. 5 etapas, 5 tracinhos. Começar com o número par, vai lá, coloca 3. Vai começar com ímpar, 3, terminar com ímpar, 3 também. E agora, professor? Olha, agora você tem que lembrar o seguinte, se eu utilizei um aqui e utilizei um aqui, quantos que vão sobrar? Eu tenho 6, vão sobrar 4. Aí você completa aqui, ó, 4, 3 e 2. É só isso, professor? É só isso. Meu 2 ficou bem feio, mas tudo bem. Então, vou fazer o cálculo aqui. 12, 36, 72, 216. Certinho? Então, esse é o nosso cálculo. Vai ser sempre assim, professor? É, sempre assim. Você vai utilizar primeiro a restrição e vai passar para os demais. Com 3 dígitos é bem fácil, né? Lembrando que nós estamos trabalhando com 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer esses dois aqui. Lembrando que nós estamos trabalhando sem repetições, né? De números. Então, 6 dígitos começando com o número 1. Então, aqui, ó, o número 1 ficou aqui, ó, fixo. Pronto. Então, de 5 eu não tenho mais 5. Eu tirei o número 1. Então, eu tenho apenas... Aliás, de 6 elementos, de 6 números, eu tenho apenas 5. Porque 1 já está aqui. Então, é 5, 4, 3, 2 e 1. E esse 1 aqui não vai fazer diferença nenhuma para mim, ó, porque ele está fixo ali. Então, é só multiplicar ali 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso vai dar 120. 20, 60, 120. E 3 dígitos? Fácil também, né? 6 vezes 5 vezes 4. 30 vezes 4, 120. Coincidência? Coincidência. Então, eu tenho aqui, ó. Vamos fazer essa G aqui. 5 dígitos que tenham os números 45 juntos e nessa ordem. Não, professor, aí você está acabando com a minha vida. Como é que eu faço com isso? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu tenho um porém. O número 45, ele vai ficar desse jeitinho. Eu posso emendar aqui. Por quê? Porque ele vai ser sempre junto aqui nessa ordem. Ou seja, não vai alterar. É como se eu tivesse 4. Em vez de eu ter 5 números, eu vou ter 4 números. Então, vai funcionar dessa forma. Olha só. Então, vão sobrar quantos números? Se eu já tenho... Então, aqui é como se eu tivesse um número só. 6 menos 1. Então, eu tenho 5 números. Então, aqui vai ser... Vou até mudar esse 45 para baixo, para vocês entenderem melhor. Então, aqui vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Aqui é o 45.
Porque esse 45 vai ficar alterando aqui entre eles. Então, 5 vezes 4, 20, 60, 120. Então, tem 120 possibilidades. Da mesma forma, eu vou fazer com esse aqui, mas só que eu vou deixar para você fazer. Qual que é a diferença? O 23, ele vai estar alternando entre os dois. Então, eu tenho que fazer praticamente a mesma coisa que eu fiz aqui, só que eu multiplico por 2, porque hora vai ser 23 e hora vai ser 32. Então, vai trabalhar da mesma maneira. Entendido? Então, a gente pode complicar ou pode facilitar. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Estude, pegue o seu PET, anote as dúvidas e até a próxima. Muito obrigado.